de 12 de junho do corrente ano são lidas, submetidas à discussão e à votação. Aprovadas e enviadas à publicação, o expediente é lido e enviado à publicação. Discussam no pequeno expediente os deputados Rosa Amorim, Isaías Regis, delegada Gleide Ângelo, Sileno Guedes e Francismar Pontes. No grande expediente, discursam os deputados Joel da Harpa, João Paulo e Luciano Duque. O deputado Coronel Alberto Feitosa é aparteado pelos deputados Pastor Júnior Técio. O deputado Renato Antunes é aparteado pelo deputado Coronel Alberto Feitosa. Na ordem do dia é aprovado em segunda discussão o projeto número 567. É aprovado em primeira discussão o texto base do substitutivo número 1 ao projeto número 829, com exceção dos artigos 125 e 239, objetos de destaque do deputado Antônio Coelho. São aprovados em discussão única as indicações números 2640 a 2649 e os requerimentos de números 675 a 681, 687 e 688. Discursa na comunicação de lideranças o deputado João Paulo Costa. O presidente encerra a presente reunião e convoca a seguinte em caráter solene para terça-feira, dia 13 de junho, às 18 horas, a ser realizada no auditório Senador Sérgio Guerra. Ata da 16ª reunião plenária solene da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 13 de junho de 2023. Presidência do deputado Álvaro Porto. Inicia-se a solenidade em homenagem aos 25 anos da Defensoria Pública de Pernambuco, de iniciativa do deputado Heriberto Filho. Compõe-se a mesa dos trabalhos. O presidente abre a reunião. Ouve-se o hino nacional. Discurso do deputado Heriberto Filho. É entregue uma placa comemorativa da Assembleia Legislativa ao senhor Henrique Seixas, defensor público geral do Estado de Pernambuco, que discursa em agradecimento. Registram-se mensagens e presenças. Ouve-se o hino do Estado. O presidente tece considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte, em caráter ordinário, para quarta-feira, dia 14 de junho, às 14h30, a ser realizada no plenário governador Eduardo Campos. Em discussão às atas, não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Permaneça como se encontram aqueles que aprovam. Atas aprovadas. Passo a palavra para o primeiro secretário, deputado Antônio Coelho, para a leitura do expediente. Leitura do expediente do dia 14 de junho de 2023. Parecer número 675 da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Pareceres números 676 a 695 da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Pareceres números 696 a 707 da Comissão de Saúde e Assistência Social. Parecer número 708, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Pareceres números 709 a 721, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Parecer número 722, da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Pareceres números 723 a 740, da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Parecer número 741, da Comissão de Redação Final. Ofício número 033/2023, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Ofício número
007808-2023, da líder da oposição, indicando o deputado Rodrigo Farias em substituição ao deputado Sileno Guedes como membro titular da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Ofício número 109/2023, do deputado Claudiano Martins Filho. Ofício número 110/2023, do deputado Claudiano Martins Filho. Requerimento do deputado Gilmar Júnior. Esse é o expediente, senhor presidente. Pequeno expediente, com a palavra o deputado João Paulo, do PT. Desistiu? Senhor presidente, demais deputadas e deputados, hoje eu não poderia deixar de falar do projeto da governadora do Estado em relação ao piso salarial. E nós tivemos uma reunião, a reunião hoje na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, presidida pelo nosso companheiro Valdemar Borges. Educação, Constituição e Justiça, Antônio Moraes. É porque você foi tanto tempo, 4 anos presidente daquela comissão, que até hoje ficou incorporado, mas da comissão e ao qual eu sou vice, né? E o projeto foi rejeitado por unanimidade da comissão. Os deputados que estiveram lá votaram. Não teve uma defesa do projeto lá, pelo representante da bancada do governo, e hoje foi procurado já pelo deputado Isaías Regis, que está colhendo assinaturas para que esse projeto tenha a possibilidade de vir para a pauta, né? Acho que, para tramitar, eu acho que não há problema nenhum em assinar esse projeto para voltar à pauta, para que seja rediscutido por essa casa, até porque os pareceres das duas comissões, por mais importante que seja a Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Educação, mas o plenário é soberano para definir qualquer matéria. E uma preocupação também, presidente, é que, na verdade, a não aprovação também desse projeto, ele tem 2 problemas graves. Um é a própria compreensão de mais de 4.000 trabalhadores numa Assembleia, entendendo que esse projeto ele quebra o plano de cargos e carreiras dos servidores. E o outro problema sério e grave é que ele também não aprovado, parte dos trabalhadores, dos professores, os contratados, vão ficar sem receber o piso salarial. Então é uma situação extremamente delicada. E para não dizer que eu não traria um outro problema aqui, é a questão do SACEP. Eu recebi uma mensagem agora que ficou de ser apresentado hoje uma proposta, não é, em relação ao SACEP. No mínimo até agora, nobre deputado, essa proposta ainda não foi apresentada, né? Lógico que hoje tem até meia-noite, não é? Mas nós já entramos nas 15 horas de hoje, a proposta não foi apresentada ainda. Então traga esses 2 temas, que é uma preocupação constante. Houve hoje na comissão uma mobilização grande da direção do sindicato, não é? E nós fizemos o registro desses companheiros. Espero que do líder do governo nessa casa, deputado Isaías Regis, que Vossa Excelência, que está colhendo essas assinaturas, traga também com elas uma proposta alternativa para que a gente possa sair desse impasse. É isso, nobre deputado Isaías Regis, que eu tenho para falar com Vossa Excelência de hoje. É isso, presidente. João Paulo foi ligeiro, viu?
Com a palavra, Isaías Regis, do PSDB. O homem forte de Garanhuns. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o que o nosso querido colega João Paulo estava falando aqui, o que a governadora quer realmente é dar o piso salarial às pessoas que estão sem receber o piso. Olha, eu fui prefeito e sei. No governo passado, o piso era a coisa mais difícil do mundo de ser pago. A governadora Raquel Lira quer pagar o piso agora. E quando for no dia 21 de junho, como o João Paulo me disse, vai ter audiência para resolver o problema dos outros professores. Isso a governadora está fazendo o possível. O Estado está numa situação financeira difícil. Nós estamos perdendo, como se ouviu hoje, 3 bilhões e meio a mais na folha de pagamento para 2023 e 3 bilhões que foram deixados de arrecadar do ICMS, que nós não temos mais essa renda. Então o Estado não tem condição de linear. Eu conheço prefeitos que deram o ano passado, porque era ano eleitoral, deram um aumento de 34%, teve deles que deu até de 40%, quando esse ano é zero, porque não tem condição de dar. Então não adianta ser irresponsável no Executivo. No Executivo ou é responsável ou não assume o dever de casa. Então por isso que eu venho aqui em defesa da nossa governadora, da equipe econômica do governo do Estado, que hoje fez uma apresentação belíssima no auditório Sérgio Guerra. Então isso para mim me convence. Não adianta a gente querer fazer fantasia de uma coisa que nós não vamos ter. Nós não temos, o Estado está numa situação difícil. Se está numa situação difícil, nós não podemos dar o que está querendo. Não é nada demais se negociar, vai negociar. Linear, não tem ninguém que possa dar no Estado depois do aumento do ano passado, que foram 34% o aumento do ano passado, com mais 14,95%, vai para mais de 50%, e o Estado decresceu a arrecadação. Como nós podemos pagar? Então, eu quero defender aqui a governadora Raquel Lira pela responsabilidade que ela está tendo de, nesse projeto que foi hoje rejeitado e que nós vamos dar entrada no plenário para votação, nesse projeto, nós podemos pagar o piso a quem ganha o piso, para poder, dia 21, a governadora vai começar a sentar com o sindicato para negociar os outros 5%, 6%, mas vai dar o aumento. Essa é uma realidade. Nós não podemos dar linear. Se der linear, não paga. Eu estou vendo aí, Sileno, prefeitos que deram linear o ano passado, porque era ano eleitoral, e esse ano vão dar zero de aumento, nem o piso, nem linear, nem antilinear. Então nós não podemos ter a irresponsabilidade de exigir que a governadora, no seu primeiro ano, já querem fazer greve. Isso sempre se dá um ano de prazo para se negociar. Então nós vamos negociar. O governo está preparado para negociar, fazer com os 3 secretários, o governo está preparado para negociar. Agora não poderia mandar agora, vai ter. Não adianta a gente querer forçar. Então nós vamos dar entrada, vamos tentar fazer com que os que ganham o piso recebam o piso, senão nós vamos prejudicar quem recebe o piso. Porque se não passar, não vão receber esse ano, aí vai protelar para o ano. Porque a governadora não vai poder mandar de novo o projeto. Então eu acho que nós precisamos urgentemente resolver essa questão
e dar esse aumento aos professores que recebem o piso. Era isso que eu queria dizer. E João Paulo, estou com você porque você também está comigo. Eu estou sendo orientado por você também. Próximo orador, deputado Antônio Coelho, União Brasil. Excelentíssimo senhor presidente Álvaro Porto, demais colegas deputados, eu subo nessa tribuna na tarde de hoje para compartilhar com o plenário os resultados do nosso trabalho na manhã de hoje na Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Eu tive, senhor presidente, a incumbência, a responsabilidade de relatar o projeto de lei complementar do Estado 712, que trata sobre o piso nacional dos professores aqui em Pernambuco. Ninguém tem um entusiasmo, muito menos a alegria de dar um parecer pela rejeição do Poder Executivo. Entretanto, após ouvir o Sindicato dos Professores, ouvir os meus eleitores e ouvir a minha consciência, o resultado de nossas avaliações é que nós precisávamos dar esse parecer pela rejeição. O projeto de lei, como chegou a esta casa, se encontrava insuficiente, ferindo gravemente o plano plurianual que foi aprovado para os anos 2019 e 2023, que previa justamente a valorização dos profissionais da educação. Deixava também, senhor presidente, dezenas de milhares de profissionais da educação fora desse reajuste salarial, ferindo seriamente o princípio da isonomia. Nós concluímos, naturalmente, que esse projeto de lei ia contra o interesse público e, portanto, nós emitimos o nosso parecer da forma como foi dita. Contamos com o apoio da maioria do colegiado e, subsequentemente, o mesmo projeto de lei foi rejeitado também pela Comissão de Educação. Teremos um amplo debate aqui nesta casa sobre o que o nosso regimento interno diz ou não diz. Mas a minha interpretação, e a interpretação que eu defendo perante todos os colegas, é que o resultado de hoje permite um novo início no debate público, no qual a Assembleia Legislativa será protagonista, podendo servir como elo, um poder realmente moderador entre o Executivo e o Sindicato dos Trabalhadores, para que nós possamos construir uma solução de consenso, que possa respeitar todos os profissionais de educação, como também sempre zelando pela saúde fiscal de Pernambuco. Precisamos ser mais otimistas, ter mais coragem em relação ao futuro de Pernambuco. Um reajuste maior e mais amplo para os profissionais de educação certamente pode ser comportado pelos nossos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. No próximo ano ainda teremos mais um pagamento do Fundef. Podemos perseguir diversas iniciativas, a exemplo da privatização de assuntos e de ativos estratégicos. O nosso país se encontra na iminência de iniciar o longo ciclo de prosperidade que trará consigo o aumento da arrecadação pública. E, acima de tudo, senhor presidente, nós precisamos fazer a reflexão. Nós só podemos ter uma educação de qualidade, uma que seja realmente capaz de transformar os horizontes de nossa juventude, se nós valorizarmos os professores de nossa rede pública de ensino, que tanto se sacrificam e tanto se dedicam para formar um futuro melhor para o nosso estado de Pernambuco. Cada parlamentar terá as suas reflexões sobre o seu posicionamento político e sobre eventuais votos aqui nesse plenário, senhor presidente. Mas que nós tenhamos, acima de tudo, a determinação de assumir para nós e para a Assembleia o protagonismo desse debate tão importante para o nosso Estado. Muito obrigado. Próximo orador, a deputada Rosa Amorim. Próximo orador, deputado Abimael Santos, PL.
Boa tarde a todos aqui presentes, a nossa mesa. É uma honra estar aqui junto com vocês. Pessoal, a gente faz parte aqui de algumas comissões e eu faço parte da Comissão de Negócios Municipais e foi sorteado para mim para relatar um projeto. Como eu tinha dito, que eu relato qualquer projeto do pessoal, dos amigos, com o maior orgulho, independente do partido, mas que seja um projeto bom para a população pernambucana. Eu fui sorteado com um projeto que me estranhou, vindo do presidente do PT. O PT, com esse projeto, mostra para mim, que sou do Partido Liberal, partido que quer que o agronegócio caminhe, que a economia gire, que sou a favor do trabalhador, em ver um projeto desse, do presidente do PT, para proibir o agronegócio em Pernambuco. Alguns defensivos aqui em Pernambuco, para proibir. Eu fico pensando cá comigo, o que é que o PT, os petistas comem? Se ele come maçã, se ele come banana, tudo isso precisa de defensivo. Se ele pega o açúcar, ele precisa de defensivo. Como é que eu coloco um projeto para proibir defensivos em Pernambuco? Esse abençoado, ele nunca comeu tomate na vida não, foi? Porque é o cara que bota um projeto para proibir o agrotóxico no nosso estado, ele está colocando o produtor rural, jogando ele para a cidade grande. Porque se ele não pode produzir, como é que se acaba as pestes? Com essa fala, com esse projeto, eu, deputado Abimael Santos, compreendo que o PT é contra o agronegócio. E eu quero convidar aqui as entidades que representam o agro, para que possa depois passar no nosso gabinete ou entrar em contato conosco, para que nós possamos discutir juntos sobre esse quesito. Porque eu não sou plantador, mas eu acredito que o usineiro precisa do defensivo dele para ajeitar a sua cana. O cara que lá planta sua batata, seu inhame, que planta aí sua banana, que planta suas frutas, ele precisa do defensivo. Ou vai deixar as pragas comer tudo, PT? Aí eu estou percebendo aqui que o PT, com esse projeto, ele é contra o agro. Se o PT, não quer agrotóxico, não coma. Coma vento. Faça o seguinte, saia fora do mundo, vá para Marte. Ou coma vento, porque não tem outra alternativa. E eu fico olhando isso. Aí eu provo para as pessoas que estão nos vendo, pela TV Alep, como é importante colocar alguém que tem uma visão a favor do produtor. Imagine se a maioria das pessoas que estivessem aqui, que foram votadas, fossem contra o produtor. O que seria da cidade grande? Isso se chama produzir miséria no país. Aí quer trazer a miséria para o nosso estado, o estado de Pernambuco, onde a gente está lutando para resgatar o nosso estado. E o PT faz um negócio desse. Eu quero deixar registrado aqui, quero aproveitar e chamar os segmentos do agronegócio, nos procurem, para que nós possamos debater, porque eu aprovo todo projeto que seja bom. Agora, aprovar projeto para lascar o produtor rural, neca de pitibiriba, viu? Comigo é assim. Esse projeto me arrupiou, como o Matuto diz. E quem não quiser cair, se deite. Com a palavra, o deputado Diogo Moraes, PSB.
Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, senhores presentes. Senhor presidente, eu venho na tarde desta quarta-feira, primeiro, parabenizar a prefeita de Jataúba, a doutora Cátia Ribeiro, pelo gesto de grandeza com a saúde municipal, inaugurando a Casa de Apoio aqui em Recife, para receber e acolher os cidadãos jataubenses aqui na capital pernambucana. Sabemos o quanto é difícil a vida dos cidadãos que saem de suas cidades e vêm para o Recife fazer tratamento fora do domicílio e ficam, às vezes, nos corredores, jogados nas calçadas, esperando o horário de ser atendido, no horário de cumprir o seu tratamento. Enfim, de todas as formas, a prefeitura ela achou uma maneira, nas suas possibilidades, alugou uma casa com leitos, né, com cozinha, com sala para os motoristas descansarem. Enfim, um gesto da humanização dos atendimentos da saúde de Jataúba. Isso fica com que a gente possa ficar feliz com o gesto da prefeita Cátia Ribeiro. Eu quero também parabenizar o nosso líder político, Boy Ribeiro, que também tem ajudado, junto com um grupo de vereadores, a gente fazer uma transformação na cidade de Jataúba, uma transformação de serviços públicos na saúde, na assistência social. A gente, lá, deputado William Brígido, tem um grande projeto das pessoas vulneráveis, as pessoas que estão acometidas de vícios, ou em drogas, ou em álcool, de recuperar essas pessoas e colocá-las no campo do trabalho, dando humanização no atendimento, dando dignidade a essas pessoas. Então, fica esse voto de parabéns, tanto pela gestão na Secretaria da Saúde, na pessoa de Carla Paiva, a pessoa da doutora Cátia, que tem feito um trabalho excepcional em toda Jataúba, e essa inauguração da Casa de Apoio aqui na cidade do Recife é um grande gesto, é um marco histórico numa cidade tão importante do Polo Confecções, uma cidade que tem uma produção, Adalto, de 40 milhões de peças de moda íntima por mês, né? Então é uma cidade pujante e que merece uma prefeita que dá atenção aos seus munícipes, que dá atenção às pessoas e inaugura essa casa de apoio aqui para dar mais dignidade às pessoas que vêm tratar de sua saúde. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Conforme acordo de liderança, iremos inverter a pauta para a realização da ordem do dia antes do grande expediente, iniciando pela votação nominal constante na pauta. Os inscritos no grande expediente farão seu pronunciamento após a ordem do dia. Segunda discussão, ordem do dia, segunda discussão do texto base do substitutivo, número 01/2023 ao projeto de resolução, número 829/2023, autora Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Autor do projeto, mesa diretora. Parecer favorável da primeira comissão, votação nominal. Quórum para votação, para aprovação, maioria absoluta. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, informo que o painel encontra-se liberado para registro do voto de Vossa Excelência. O Ricardo estava fora, chegou também. Uma votação por dentro.
Proposição aprovada em segunda discussão com 26 votos favoráveis. Segunda discussão substitutiva, número 01/2023, ao projeto de lei ordinária, desarquivado, número 2589/2021, e ao projeto de lei ordinário 344/2023. Autora, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Autores do projeto, deputado Romero Albuquerque e deputada Gleide Ângelo. Parecer favorável da terceira e sétima comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão substitutivo. 01 ao projeto de lei ordinário, número 16/2023. Autor, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Autor do projeto, deputado João Paulo Costa. Parecer favorável da terceira, quinta, nona e 11ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão substitutiva, número 01 ao projeto de lei ordinário 98/2023. Autor, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Autora do projeto, deputada delegada Gleide Ângelo. Parecer favorável, terceira, quinta, 10ª, 11ª e 12ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinário, número 106/2023. Autora, deputada delegada Gleide Ângelo. Parecer favorável da primeira, terceira, nona e 11ª comissão. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinário 107/2023, autora deputada delegada Gleide Ângelo. Parecer favorável, primeira, terceira, nona e 11ª comissão. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão substitutivo 01 ao projeto de lei ordinário, número 116/2023. Autor, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Autor do projeto, deputado Romero Salles Filho. Parecer favorável da terceira, 11ª e 12ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinário 141/2023. Autora deputada Socorro Pimentel. Pareceres favoráveis da primeira, segunda, terceira, quinta e 11ª comissão. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão substitutiva, número 01 ao projeto de lei ordinário, número 163/2023. Autora, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Autora do projeto, deputada delegada Gleide Ângelo. Parecer favorável da terceira, quarta, nona, 11ª e 12ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão ordinária do projeto de lei ordinário número 182/2023. Autora, deputada delegada Gleide Ângelo. Pareceres favoráveis da primeira, terceira, nona e 11ª comissão. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinária 183/2023, autora deputada delegada Gleide Ângelo. Parecer favorável da primeira, terceira, nona e 11ª comissão. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinário do 205/2023. Autora deputada delegada Gleide Ângelo. Parecer favorável da primeira, terceira e quinta comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinário, autora deputada delegada Gleide Ângelo. Também Gleide não quer deixar nada para ninguém.
com emenda aditiva número 01/2023, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Pareceres favoráveis da primeira, terceira, 11ª, 12ª e 14ª comissão. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinário 242/2023, autora, deputada delegada Gleide Ângelo. Parecer favorável, primeira, terceira, sexta, 11ª e 12ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do substitutivo número 01 ao projeto de lei ordinário, número 248/2023, autora, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, autora do projeto, deputada delegada Gleide Ângelo. Parecer favorável, terceira, 11ª, 12ª e 15ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinário 258/2023, autora deputada Socorro Pimentel, com emenda modificativa número 01/2023, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Pareceres favoráveis da primeira, terceira, 11ª e 15ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloquem em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinário número 260/2023, autora deputada Socorro Pimentel. Pareceres favoráveis da primeira, terceira, 9ª, 11ª e 14ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloquem em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do substitutivo projeto de lei ordinário 263/2023, autora, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, autor, deputado Romero Salles Filho. Parecer favorável da segunda, terceira, 9ª, 11ª e 15ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloquem em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão substitutivo 1/2023, ao projeto de lei ordinário 271/2023, autora, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, autor do projeto, deputado Romero Salles Filho. Parecer favorável da terceira, quinta e 11ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão substitutivo 01/2023 ao projeto de lei ordinário 273/2023, autora, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, autor do projeto, deputado Romero Salles Filho. Parecer favorável da terceira, quinta, sexta, 9ª, 11ª, 12ª e 14ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinário 283/2023, autor, deputado Heriberto Filho. Parecer favorável da primeira, terceira, 9ª e 11ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão substitutivo 01/2023 ao projeto de lei ordinário 285/2023, autor de Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, autor do projeto, deputado Heriberto Filho. Parecer favorável da terceira, quinta e 11ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão substitutivo 01/2023 ao projeto de lei ordinário 288/2023, autora, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, autor do projeto, deputado Álvaro Porto. Parecer favorável. Terceira, quinta, 9ª, 11ª e 15ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão substitutivo 01/2023 ao projeto de lei ordinário 301/2023, autora, Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, autor do projeto, deputado Fabrício Ferraz. Parecer favorável, terceira, quinta, 8ª, 9ª, 11ª e 12ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinário 317/2023, autor, deputado William Brígido.
Parecer favorável. Primeira, terceira, quinta, 11ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinário, número 343 de 2023, autora deputada Dani Portela. Parecer favorável da primeira, terceira, quinta, sexta e 11ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinário 347 de 2023, autora deputada delegada Gleide Ângelo. Parecer favorável. Primeira, terceira, quinta, nona, 11ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinário número 361 de 2023, autor deputado Heriberto Filho. Parecer favorável da primeira, terceira, nona e 11ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinário 362 de 2023. Autor deputado Zé Patriota. Parecer favorável, primeira, terceira e quinta comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinário 383 de 2023, autora deputada Dani Portela. Pareceres favoráveis da primeira, terceira e quinta comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Projeto aprovado em segunda discussão. Discussão única das indicações 2.650 a 2.714 e dos requerimentos 689 a 695, autoria de diversos parlamentares. Lembro a todos que as discussões de requerimentos e indicações, pelo seu volume, são feitas em blocos. Quem quiser discutir alguma proposição individualmente, basta informar o número que a gente a destaca das demais. Coloco, portanto, em discussão as matérias. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Proposições aprovadas. Quero registrar aqui a visita técnica à ALEP da Faculdade Novo Horizonte, alunos do curso de Direito de Vitória de Santo Antão e Pujuca. Responsável, professora Daniele Aguiar. Grande expediente, com a palavra o deputado coronel Alberto Feitosa. Senhor presidente, senhores deputados, assistência, tribuna, a imprensa, eu confesso que estava ali e vi uma frase nas minhas redes sociais que me obrigou a até mudar o discurso que eu faria hoje, deputado Abimael. Preste atenção. Você também, Cleiton Collins. Uma seguidora escreveu assim: total parcialidade que já denuncia a culpa. E o que era essa postagem, deputado Luciano Duque? Era justamente ao que aconteceu ontem, Joãozinho Tenório, no Senado Federal, na audiência da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, referente ao dia 8 de janeiro, Caio Mandsoba. Por quê? Haviam lá quase 800 requerimentos, deputado João Paulo, para serem aprovados, discutidos, dos quais 284 foram aprovados. Quais os aprovados que eu vou aqui discorrer? Foi aprovado, e com correção, com o voto de todos, inclusive da oposição, a minoria naquela comissão, para que se ouvisse o ex-ministro da Defesa, o general Braga Neto. Claro que ele tem que ser ouvido, como da mesma forma o
ministro e chefe do GSI, o general Heleno. Claro que ele tem que ser ouvido. Não saia não, João Paulo. Toda vez que ele vai falar do PT, você sai agora. Como também tinha que ser ouvido o coronel Cid, está lá, recluso, tem que ser ouvido. Como também o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres. Pois bem, deputado Fabrício Ferraz, também havia requerimentos para chamar o atual ministro da Justiça, Flávio Dino. O PT, junto com a sua base, derrotou esse requerimento. O Flávio Dino, que estava no cargo de ministro, que tem suspeitas, informes e indícios que ele recebeu informação de que haveria ali aquela baderna, que tem depoimento dele na imprensa e nas mídias sociais, ele dizendo que assistiu do gabinete dele às invasões, e depois, quando ele vai lá, ele desmente, deputado Abimael. Ele hoje é ministro da Justiça. O Gonçalves Dias, o ex-comandante do GSI, que abre porta, serve cafezinho, recebe os invasores, os terroristas no palácio, também foi negado a oitiva dele. Eu pergunto, onde está a vontade, onde está o respeito, onde está, acima de tudo, a determinação da Comissão Parlamentar de Inquérito de esclarecer, não é esclarecer a mim, não é esclarecer o Supremo, mas é esclarecer a população brasileira da verdade. E pasmem os senhores, pasmem, deputado João Paulo, que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito também não aprovou, porque ele ligou o rolo compressor, a requisição, deputado Fabrício Ferraz, das fitas. A CPMI, eu nunca vi uma investigação onde os investigadores não querem as fitas, não querem matéria de prova, ou seja, não querem apurar. Por quê? Porque tem medo que a verdade venha à tona. E cada vez mais, a frase da nossa internauta aqui, a imparcialidade que já denuncia a culpa. Porque, na verdade, o que todo mundo já sabe, Abimael, que a gente ouve, é que havia dois grupos e que esses dois grupos foram insuflados por pessoas que estavam ali infiltradas, para serem recebidos por quem já estava dentro do Palácio do Planalto, por quem já estava dentro do próprio Câmara e Supremo Tribunal Federal, para fazer a baderna. Por quê? Para poder tirar as pessoas das ruas. Porque se as pessoas não tivessem ocorrido aquilo, cada vez mais as manifestações seriam maiores e cada vez mais a fragilidade de capacidade de governar do governo do declarado eleito presidente Lula ficaria mais difícil. Agora, eu vi também uma entrevista que foi reprisada de Aldo Rebelo. E ele que foi ministro 2 vezes do governo da Dilma e 1 vez do governo Lula, que foi presidente da Câmara com apoio do PT, e ele disse, coisa que eu disse a Tereza Leitão aqui. Aqui, não foi aqui nesse lugar, mas lá no outro, quando houve a prisão de Zé Disseu. Eu disse, ritos processuais estão sendo quebrados. Essa velocidade que está se dando, o julgamento e a forma como vão condenar Zé Disseu à prisão, isso abre precedentes. Só que muita gente hoje está achando bom, mas amanhã pode acontecer do outro lado. Da mesma forma, quando Sérgio Moro, de forma indevida, quebrou o sigilo, soltou aquele áudio da Dilma com o Barcelos, eu estava dentro do avião voltando de Brasília e disse, está errado. Não pode vazar isso. Não pode um juiz, não pode no decorrer da investigação isso ocorrer. Mas parte se calou e aprovou.
Da mesma forma, e as coisas foram assim acelerando, quando o Supremo Tribunal Federal proibiu, e eu vou chegar, proibiu que o presidente Lula tomasse posse, proibiu que a deputada Cristiane Brasil tomasse posse, muita gente da direita ou dos partidos de oposição também aplaudiram, como o PT e a esquerda aplaudiu quando o Ramagem não tomou posse como superintendente da Polícia Federal. E aí, meus senhores e minhas senhoras, cuidado vocês, hoje tem gente aí fazendo ad riso, hoje tem gente em silêncio, mas a verdade é que o Brasil está, a nossa liberdade e a nossa democracia está por um fio. No momento em que todo mundo se cala, no momento em que o Senado Federal faz o que está fazendo agora, bota uma relatora sem nenhuma experiência de investigação, ela é senadora pelo estado do Maranhão, com apoio de Flávio Dino, atual ministro da Justiça, escolhida por ele. E o que a gente vê é exatamente a total imparcialidade, a perda total de credibilidade de um instrumento do parlamento brasileiro, fiscal do Estado, que era a esperança, Luciano Duque, que era a esperança de se conhecer a verdade, seja ela qual fosse. Seja ela qual fosse. A punição, quando ela não é bem aplicada, ou quando ela não fica clara, ela aumenta a ira do punido. As pessoas que estão lá precisam que a população, que o Brasil saiba se elas são de fato culpadas ou não, ou se não tem ali uma grande armação para elas estarem ali presas. Mulheres, crianças, e nós cada vez estamos assistindo a tudo isso e ficando calados. Pois bem, o que é que se diz que ocorre na Venezuela? O que é que se diz é que políticos que enfrentam o Maduro são afastados em manobras jurídicas. Parece alguma coisa parecida que está acontecendo aqui, né? Políticos que resistem têm familiares sequestrados, presos, nos calabouços da prisão venezuelana, são estuprados, torturados. Isso, a gente fica tudo achando que acontece lá e não acontece aqui. Isso é muito preocupante. Na Nicarágua, ele assumiu quase agora. 55 países já quiseram assinar um manifesto contra a Nicarágua. O Brasil ficou em silêncio. Na Nicarágua, pastor Clayton Collins, a igreja tem sofrido perseguição e prisão. Pois bem, continuemos todos nós assistindo às matérias, escolhendo os horários e a televisão que mais lhe convém. E mais tarde, não vamos nós também beber do mesmo veneno. Por isso, eu gostei muito do que disse o nosso Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo foi brilhante quando ele disse: tudo começou lá no passado, sendo vítimas esses que agora estão concedendo, apoiando e utilizando das mesmas pessoas do mesmo instrumento. Mas concedo uma parte ao deputado Valdemar Borges, fazendo até um apelo de uma coisa que tanto elogio, que é a sua sensatez, a sua lucidez e a sua coerência. Concedo a parte. Obrigado, deputado. Eu acho que é em nome dessa sensatez, dessa lucidez e, sobretudo, do esclarecimento dos fatos que eu solicito essa parte a Vossa Excelência. Veja, em relação à CPI, a ordem de convocação, eu não vou me pronunciar sobre isso, deve fazer parte lá da correlação de forças internas. Eu acredito que todo mundo vai ser ouvido.
E, sinceramente, a verdade óbvia, estampada aí em todos os acampamentos que foram montados nesse país, a partir da derrota de Bolsonaro para cá, essa verdade óbvia é evidente que ela vai aparecer com a clareza que ela tem à vista de todo mundo que acompanhou declarações, fatos, enfim, tudo que está aparecendo aí, minuta de golpe, uma quantidade enorme de informações que certamente vai chegar a essa verdade. Mas o que me trouxe, de fato, a parte aqui, Excelência, é quando Vossa Excelência compara outros países com o Brasil, e particularmente quando Vossa Excelência se refere a torturas, mortes, desaparecimentos. Isso não está ocorrendo no Brasil, mas já ocorreu, lamentavelmente, de forma muito dura. E aí sou eu que apelo à sensatez de Vossa Excelência. Quem aqui fazia apologia de tortura chamava-se o coronel Ustra, por exemplo. Quem aqui fazia apologia, até por acaso estava ali na semana passada, vendo aí matérias antigas, o coronel Curió, se vangloriando de já ter torturado e morto não sei quantas pessoas. Quem teve a juventude aqui, literalmente caçada com C cedilha, inclusive, não só com 2 S, mas com C cedilha, com desaparecidos, com mortos, foram os que ficaram do lado da democracia. E aqui, nesse Brasil, esses registros estão todos feitos. Se é para se repudiar, como nós repudiamos, e eu acredito que Vossa Excelência, pelo pronunciamento que faz, também repudia torturas, mortes, desaparecimentos, em nome da verdade, a gente tem que dizer em que época isso aconteceu neste país e quem foram os protagonistas e quem foi o presidente da República que, com a responsabilidade de ser presidente da República, veio fazer apologia a um torturador chamado Ustra, torturador assumido, chamado Ustra. Quem foi o presidente que foi fazer apologia desse? Foi o senhor Jair Bolsonaro, lamentavelmente, instalando aqui esse clima, inclusive de hostilidade no país, né, de banalização da morte, né, de glorificação da tortura. Então, só em nome do reparo histórico dessa questão é que eu peço a parte da Vossa Excelência. Deputado Waldemar Borges, que bom que Vossa Excelência, pelo menos alguém, veio ao microfone de à parte para a gente discutir o tema e o que eu falei aqui. Primeiro, dizer que não está havendo nos dias de hoje tortura. A gente viu pessoas sendo cercadas, sendo enganadas, levadas em ônibus, com crianças e idosos, ficando lá sem alimento, comendo comida estragada. A toda hora se acendia e se apagava as luzes. Isso é o quê? Isso não é tortura psicológica? É só ler o que está acontecendo, ouça os depoimentos. Por isso que essas pessoas não vão para lá ser ouvidas. Vossa Excelência coloca que foi uma ordem. Não tem ordem. Não tem ordem. O requerimento foi rejeitado. Então, vamos encarar os fatos como os fatos de fato são. Essa linha de atacar os assuntos nessa narrativa perversa, imoral que Lula coloca, isso não pode reinar. Isso não pode prosperar. Isso não pode se reverberar numa casa onde aqui tem o nome de Joaquim Nabuco. Outra coisa, deputado, toda essa narrativa, eu até concordo. Eu discordo, meu pai foi preso. Passou 71 dias, ele e mais 12. Ao final, deputado, meu pai era filho de um procurador de justiça. Meu avô, que era deficiente de uma perna, todo final de semana ia lá ver meu pai, preocupado com o que estava acontecendo. E ele perguntava, meu filho, ele disse, hoje tem menos 2 na cela. Suspeita-se que as pessoas saíam em camburão, em lata de óleo, de lixo, do quartel que meu pai ficou preso. Sou contra a tortura, totalmente. Nunca admiti na polícia militar qualquer pessoa presa, tivesse ele feito o que fez, não pode. Tem que ficar a serviço do Estado e da Justiça, seja ela preste ou não, a gente acredite ou não. Agora,
todo esse discurso vem cair por terra com a esquerda brasileira, com seu maior líder, recebe aqui o Nicolás Maduro, que tem processos no Tribunal Internacional de Haia, e diz a Maduro que ele não soube aplicar a narrativa correta. Então, deputado, caiu por terra. E agora, o Brasil se negar a assinar, junto com mais de 55 países, para enfrentar o que está acontecendo na Nicarágua. O que eu estou dizendo aqui, prestem atenção, nós já vimos acontecer de maneira errada lá atrás, e o que está acontecendo agora pode mais tarde voltar a acontecer com outro lado. Se aqui tivesse uma comissão parlamentar de inquérito e dela fizesse parte, doa a quem doer, seria ouvido todo mundo, deputado. Mas como pode uma CPI não querer as imagens? Por conta de que aqueles senadores receberam orientação, claro, de não querer as imagens do que lá aconteceu? Tudo hoje na vida está aqui na palma da mão, é imagem. Tem melhor prova do que isso aqui? Do que imagem do que lá ocorreu? Quando as imagens vazaram, o general, que não foi chamado para ser ouvido, mas já está provado, que ele alterou, subtraiu 11 pontos das informações que foram passadas por ele, pelo serviço de inteligência. 11 pontos que diziam como ia ser a entrada, o horário, o perigo. Vamos ser realistas. Nós estamos sim, num processo de desconstrução da verdade. A verdade não pode vir à tona, porque vai incriminar quem hoje está no poder, só pelo fato de dizer que estava no gabinete e assistiu à invasão. E quando chegou no parlamento, onde ele já lá trabalhou e onde ele hoje é licenciado, ele mentiu, Flávio Dino mentiu. Isso é muito grave. Queiram botar panos mornos, podem botar. Mas eu digo a vocês, eu estou temeroso, preocupado com o futuro da nossa nação. Não esperava nunca que o Senado fosse fazer esse papelão. Digo mais, presidente do aeroporto, já lhe disse pessoalmente, vou dizer aqui, o parlamento vivia, sobretudo esses dias, muito ruins, e Vossa Excelência, junto com tantos outros aqui, tem mostrado a força, a independência e a importância do nosso parlamento. Pois bem, o Senado todo dia se cala, é incapaz de cumprir seu papel. O Senado agora está arquivando o marco regulatório de saneamento para atender o quê? Uma medida provisória que ultrapassa a vontade do parlamento, como da mesma agora a questão do marco temporal. Até quando o Senado vai aguentar essa situação? Até quando o Senado vai ser puxadinho do Palácio? Até quando? Era isso que eu tinha para essa tarde, senhor presidente. Muito obrigado. Comunicação de liderança, com a palavra o deputado João Paulo Lima, do PT. Mas, senhor presidente, eu nem ia falar hoje, na verdade, mas me senti na obrigação de fazer uma defesa do nosso querido deputado Doriel e presidente do partido. Eu acho que as agressões feitas a ele aqui nessa casa, nessa tribuna,
de baixa categoria, sem qualificação. Por quê? Porque vim aqui nessa tribuna dizer que o PT quer matar o povo de fome por conta dos agrotóxicos, na verdade é uma grande falácia, é um grande fake news. Porque o que nós defendemos, e que foi o governo Bolsonaro que agravou essa situação, permitindo a entrada no Brasil de agrotóxicos proibidos no mundo inteiro. Inclusive, não talvez no mundo inteiro, mas nos países desenvolvidos, tudo proibido. Porque são substâncias que cientificamente levam ao câncer, levam à enfermidade, contaminam o meio ambiente. E do agronegócio, não é que sejamos contra o agronegócio, nós somos contra aquele agronegócio que é assassino, que toma terra indígenas, que agride o meio ambiente. Isso nós somos contra e vamos defender contra, não é? Então, acho que garantir o que está sendo discutido em todo o mundo é uma agricultura autossustentável, para que a gente possa preservar o ambiente, possa preservar os nossos rios, possa preservar as nossas nascentes, que possa preservar, está aí o cargo da contaminação do peixe no rio Amazonas. Então, eu acho que essa coisa não pode ser tratada assim, de forma tão irresponsável aqui na tribuna dessa casa. Mas quero dizer, porque eu não apartei o nobre deputado, cadê ele? Deputado Alberto Feitosa, eu quero, nobre deputado, que a gente tenha uma discussão política que eu estou disposto a discutir com Vossa Excelência qualquer tema. Agora, eu quero ter uma abordagem mais profunda, eu quero discutir aqui geopolítica, a estratégia política de dominações das nações, é discutir a Venezuela do ponto de vista, Valdemar Borges, de um contexto internacional, da maior reserva de petróleo do mundo, das maiores reservas de ouro do mundo, e o interesse transnacional no sentido de se apropriar dessas riquezas. Não discutimos ainda a Revolução Sandinista que Vossa Excelência aqui. Aí Vossa Excelência pinça um determinado aspecto e tenta passar, dar uma visão que, na verdade, não corresponde a uma verdade dos fatos. Então, a questão da Venezuela é uma questão de geopolítica internacional. São os interesses econômicos no petróleo, no ouro e de outras reservas minerais que a Venezuela tem. E nós sabemos o quanto o petróleo ainda é, do ponto de vista estratégico, um fator importantíssimo no desenvolvimento, não é? E, então, acho que temos que discutir, estou aqui aberto a discutir com Vossa Excelência, num debate mais profundo de geopolítica internacional. Então, quando a gente vai discutir, por que nós não vamos discutir a partir de quê? Da grande disputa da história da humanidade, que é justamente a disputa entre as ideias socialistas, na perspectiva de uma construção de uma sociedade comunista, e o capitalismo, que explora, massacra. E eu digo, a grande contradição, tenho repetido aqui nessa tribuna, nobre deputado Valdemar Borges, o grande ódio do capitalismo em relação ao projeto socialista é a experiência de 17, é a experiência onde o proletariado, tendo o entendimento de que a riqueza é produzida pelo trabalhador e que tinha que ter participação nessa riqueza que era produzida, com trabalho de crianças, mulheres, acidentes ocupacionais, doenças profissionais. Então, a história da construção da Revolução Socialista em 17 e a base da construção dessa Revolução Socialista foi justamente aí onde está o antagonismo do capitalismo com o socialismo. Qual foi?
foi a desapropriação da terra, das fábricas, que passou a ser propriedade do Estado. E isso é imperdoável para o sistema, é antagônico do sistema socialista. Então tem essa disputa mais profunda de ideias, de visão de mundo, de visão de ser, de distribuição da riqueza, que é que está em jogo. Foi o que norteou o projeto aqui do governo Bolsonaro. Foi feito com os povos indígenas, foi feito na destruição do meio ambiente, na contaminação de rios, da destruição da floresta. E quem está defendendo isso também não é só nós que somos de esquerda e socialista, não. Parte do capitalismo, mais em tese moderno, mais renovado, está contra esse tipo de coisa. Então, vamos aprofundar o debate político aqui nessa casa, Valdemar Borges, e quero dizer que o governo do presidente Lula é um governo democrático, um governo que respeita o Congresso, que respeita as relações e está construindo a principal bandeira da democracia, que é, sem sombra de dúvida, tirar o povo da miséria e da fome que assola a miséria e a fome a mais de 22 milhões de brasileiros, ocasionado pela gestão do ex-presidente da República. É isso, senhor presidente. Comunicação de liderança, com a palavra o deputado Valdemar Borges. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a tarde de hoje aqui foi bastante diversificada nos debates que foram levantados. Tivemos a oportunidade aqui de ver o líder do governo pedir 1 ano de tolerância em relação ao governo da governadora Raquel Lira. Antigamente se dava normalmente 100 dias cada governo, para que ele pudesse se instalar, organizar as coisas, encaminhar os processos da maneira como achava que devia encaminhar. Hoje aqui o deputado Isaías Regis veio pedir 1 ano, que se desse 1 ano à governadora para fazer alguma coisa. Nesse ritmo, de fato, Pernambuco vai acabar perdendo as conquistas que construiu ao longo dos anos passados. Vimos também aqui o deputado Alberto Feitosa se referir à CPI, que talvez seja das CPIs que aconteceram nesse país, a que vai lidar com o óbvio, ou o mais óbvio, que é identificar quem atacou a democracia nesse país, quem vem atacando a democracia nesse país ao longo dos últimos anos e quem atacou a democracia nesse país depois do resultado das eleições. Já atacava antes, questionando urna, enfim, se tentou de tudo. Depois das eleições, resultado já apurado, se foi para o extremo da violência. E aí, evidentemente, que essa verdade óbvia vai ter que ser esclarecida, e tem que ser esclarecida, inclusive, porque a democracia ela tem que respeitar a convivência de todos os contrários, de todos que pensam diferentemente, de todos que têm opiniões, pontos de vista, embasamentos políticos, filosóficos diferentes. Na minha opinião, a democracia só não pode conviver com um tipo de agente político. Aquele que se vale da liberdade que a democracia possibilita para atacá-la, para acabar com ela, para tentar acabar com ela. Esse é o único agente político que, de fato, a democracia não pode tolerar. É o que quer usar dos instrumentos da liberdade, da possibilidade da convivência de contrários para atacar a democracia. Seja onde for, seja com quem for, esse agente político, de fato, é inaceitável. Mas não é exatamente a respeito desses assuntos que animaram a tarde de hoje que eu venho aqui ocupar a tribuna nessa tempo de liderança. Eu venho, senhor presidente,
fazer menção a um hospital que está completando no dia de hoje 9 anos. Ontem, de forma muito oportuna e justa, o deputado Francis Mal ocupou essa tribuna para saudar os 63 anos do IMIP. Muito feliz a intervenção do deputado Francis Mal, porque, de fato, o IMIP é uma referência nacional, talvez até mundial, né, no que diz respeito ao atendimento que proporciona, sobretudo, às pessoas mais carentes, aos usuários do SUS. O IMIP não só é um hospital de excelência, como é uma casa que faz ciência aqui em nosso estado. O IMIP congrega os melhores profissionais de Pernambuco, nas áreas que atua, e, portanto, é merecedor de toda a deferência, de todo o respeito dos que fazem não só essa Assembleia, mas, enfim, de todos os pernambucanos. O IMIP é um patrimônio nosso que nós temos que valorizar, como aqui fez ontem o deputado Francis Mar Pontes. Eu venho me referir hoje a um outro hospital bem mais recente, bem mais jovem do que o IMIP, mas que também tem construído um caminho de muita qualidade, de muito atendimento para a população pernambucana, sobretudo a população do Agreste de Pernambuco. Estou me referindo ao Hospital Mestre Vitalino em Caruaru, que hoje faz 9 anos. O Mestre Vitalino de Caruaru, ele traz números, de fato, merecedores de serem destacados na sua pouca, digamos assim, idade ainda, se compararmos com outros hospitais mais antigos do nosso estado, como o IMIP, que fez 63 anos. O Mestre Vitalino, ele atende 53 municípios do Agreste, abraçando uma população de 2 milhões de pessoas, né, que atende na urgência e emergência, na clínica médica, cardiologia, neurologia, pediatria. Tem uma unidade de oncologia que já fez mais de 104 mil atendimentos, ambulatório, quimioterapia, hemodinâmica, já fez mais de 12.500 procedimentos cardiológicos, 1.000 cirurgias cardíacas. Na pandemia, ele foi uma importante válvula, um importante espaço para receber aquelas pessoas que estavam precisando de atendimento hospitalar. Naquela época foram mais de 2.000 atendimentos. Seu bloco cirúrgico já realizou mais de 25 mil procedimentos e por aí seguem os números que, de fato, fazem com que o Mestre Vitalino seja hoje um hospital de destaque no nosso estado. Mas não são só esses números que acabei aqui de relatar, números importantes que fazem do Mestre Vitalino um hospital que nos orgulha, que mostra um caminho a ser seguido. O fato, deputado patriota, é que o Mestre Vitalino é uma prova inequívoca de que o modelo das OS, quando administrado de uma maneira responsável, com seriedade, com compromisso profissional e com competência, é um modelo que dá muito certo. Porque o Mestre Vitalino atende hoje a milhares e milhares de pernambucanos, sobretudo os do Agreste, com padrão, com um nível de qualidade excelente, dentro desse regime de parceria público-privada através das OS. É isso que eu quero destacar, porque se desde o começo nós dizíamos que esse poderia ser um caminho para oferecer ao usuário do SUS um atendimento de qualidade, que as OS poderiam significar essa possibilidade, né, de proporcionar um atendimento digno àquelas pessoas que precisam recorrer aos serviços de um hospital. O Mestre Vitalino é exemplo de que isso é possível. Então, nesses 9 anos de existência, eu quero destacar, né, a importância desse hospital, não só para o Agreste de Pernambuco, não só para o estado de Pernambuco, mas, sobretudo, como uma demonstração cabal de que, feito com seriedade, feito com responsabilidade e com competência, esse modelo das OS podem sim dar uma resposta muito positiva à população, sobretudo aquela usuária do SUS, porque ali no Mestre Vitalino, quem tem acesso principalmente é o usuário do SUS. Aliás, diria, exclusivamente é o usuário do SUS, num padrão que realmente não deixa a desejar a nenhum hospital privado do estado de Pernambuco. Eu quero, portanto, ao me somar ao IMIP, pelos seus 63 anos
ocorridos ontem. Quero destacar os 9 anos desse mais jovem hospital, que é o Mestre Vitarino, mas que já está construindo um caminho que é referência em Pernambuco e no Brasil de um atendimento de qualidade para a população usuária do SUS. É isso, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, encerra a presente reunião e convoca a próxima em caráter solene para hoje à noite às 18 horas, no auditório Senador Sérgio Guerra, em homenagem aos 105 anos da imigração japonesa em Pernambuco e aos 50 anos da Associação Cultural Japonesa do Recife, de iniciativa do deputado Antônio Moraes. Tenham todos uma boa tarde.